Agora eu quero apresentar para vocês a sinopse, né? Que nos capítulos são 23 capítulos e nos capítulos a gente fala sobre o que está por trás da notícia, como eu disse, as teorias e técnicas. Falamos sobre a ética, sobre o desafio da ética entre o que é necessário e o que é o ideal. Tem um capítulo específico para falar sobre a filosofia socrática, né? Que é o que dá o título a esse livro, Saindo da Sombra, Indo para a Luz, que é a jornada da boa notícia. Desvendando os conceitos, que são os conceitos de jornalismo positivo, jornalismo de soluções e jornalismo construtivo. Depois eu faço uma análise psicológica do contágio da violência e inspiração da bondade, que é a pesquisa de Albert Bandura, que ele fala sobre o efeito contágio e o modelo social de aprendizagem. A gente vai ter uma conversa específica sobre isso, porque ele demonstra o quão uma pessoa exposta a modelos ruins, digamos assim, né? Mas falando especificamente do nosso tema, que é do jornalismo, o quão uma pessoa exposta às notícias ruins, o quão isso influencia em seu comportamento e também sobre o quão uma notícia boa influencia também positivamente no comportamento. Então, é um capítulo específico falando sobre essa pesquisa do Bandura, que é o contágio da violência e a inspiração da bondade. Aí tem também um outro capítulo, o poder da inspiração positiva na transformação social, que aqui eu trato do conceito da elevação moral, que já é uma pesquisa de um outro psicólogo. Eu não vou me adentrar, porque aqui a gente está só falando sobre o sumário, e cada uma dessas pesquisas vai ter um dia de estudo específico para cada uma delas. Então, também tem o jornalismo das notícias boas, a solução para a lacuna da negatividade. Tem do efeito sombrio ao bem-estar, o impacto emocional e as notícias, que é uma pesquisa de uma pesquisadora aqui do Brasil. Evolução humana e o contágio do bem, já é uma pesquisa de um outro psicólogo. Felicidade em 3 atos, generosidade, otimismo e divulgação do bem. Esse capítulo ele é sobre uma pesquisa, aliás, 2 anos seguidos de uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, que a saúde para a Organização Mundial de Saúde não é apenas a saúde física, né? Tem outras modalidades de saúde, e esse capítulo a gente adentra muito nisso, sobre a saúde espiritual, psicológica, enfim. No outro capítulo a gente fala sobre a ética jornalística à luz dos direitos humanos, técnicas do sensacionalismo vedadas no jornalismo de notícias boas. Eu estou pensando em ser uma das minhas primeiras apresentações aqui, nesse nosso estudo sobre o livro. E depois vem uma sequência do capítulo anterior, que é plataformas que enganam, com o véu do jornalismo positivo. Tem também o capítulo falando sobre o jornalismo da notícia boa, um ato de desobediência civil e resistência. Eu amei escrever esse capítulo porque eu faço uma comparação e você noticiar as boas notícias com a resistência pacífica, né, ensinada por Mahatma Gandhi, que é uma pessoa, um ser, uma personalidade, né, da nossa história humana que eu admiro muito. Então, para começar a falar sobre a filosofia de Jesus, eu faço uma ponte entre todas essas personalidades comuns que a gente... Comuns, entre aspas, né, gente? Porque em comparação a Jesus, ao meu ver, todo o resto é comum. Então, apesar de eu ter acabado de falar sobre Mahatma Gandhi, chamar de comum é uma coisa que pode ficar fora da caixinha, mas é em se comparando à personalidade de Jesus, né? Eu não estou falando do religioso, da figura religiosa que as pessoas colocaram em Jesus. Eu estou falando do ser humano que tem um traço de um ser humano muito elevado, um ser humano que guia, né, que traz modelos que a gente possa modelar mesmo. Ele traz posicionamentos que servem para todos nós modelarmos, independente de profissão, independente de religião. Então é uma personalidade que está acima de todas as outras que nós conhecemos, e eu vou tratar sobre isso aqui para todos nós entendermos melhor o porquê eu coloco esse ser humano, Jesus, nesta posição. Então, para fazer essa ponte entre os seres humanos que eu citei para Jesus, para fazer essa ponte eu falo sobre o jornalismo quântico, a lei da atração e o poder das notícias positivas. Por quê? Porque no final deste capítulo eu chego a uma conclusão, que a minha narrativa é uma narrativa conclusiva. Você vai lendo para chegar a uma determinada conclusão. Então, eu faço um encaminhamento para que o próprio leitor chegue à conclusão. Eu não digo nem que sim, nem que não. Eu não digo nem que é, nem que não é. Eu faço apenas um encaminhamento para que você, ao ler, chegue em suas próprias conclusões. Então, no final deste capítulo específico, né, do jornalismo quântico, a lei da atração e o poder das notícias positivas, no final, eu falo sobre algo que a física quântica nos direciona, nos sugere, e aí eu chego a uma conclusão que é exatamente o que o próprio Cristo tinha proposto, né, durante os seus ensinamentos. Então, mas quando eu tratar sobre a
o capítulo da física quântica, eu digo qual é essa conclusão que eu chego, e depois, quando eu tratar dos capítulos posteriores sobre Jesus, eu vou dizer por que eu cheguei a essa conclusão da física quântica. Então, na sequência, eu falo sobre o jornalismo da nova era e a purificação dos sentimentos, que aí já entra, essa purificação dos sentimentos já é uma proposta de Jesus, é quando eu apresento a teoria de Jesus. Aí, o capítulo seguinte, eu já trago de uma forma mais incisiva, que realmente Jesus foi o primeiro repórter da Boa Nova. Na verdade, esse capítulo, o título desse capítulo é um questionamento, é uma pergunta. Jesus seria o primeiro repórter da Boa Nova? Da conhecida revelação para o jornalismo da nova era, é o subtítulo desse capítulo, a conhecida revelação, que é a revelação que o Cristo trouxe. E aí eu levo dessa conhecida revelação para o jornalismo da nova era, porque neste livro aqui, Jornalismo da Nova Era, eu proponho que nós vamos construir uma nova era aqui na Terra. E que essa construção de uma nova era, ela já foi proposta por Jesus lá há 2000 anos. Aí no capítulo seguinte tem a paz como uma ação, o verbo promover, que também é uma proposta de Jesus, né, das bem-aventuranças, dos pacificadores. Então tem esse capítulo, a paz como ação, o verbo promover. Tem o antídoto do consumidor, como a sociedade pode mudar a lógica da mídia. Então, depois que eu apresento tudo isso, eu trago para o consumidor esta responsabilidade de modificar aquilo que ele assiste. Então, é ele que tem o antídoto de mudar também o que a mídia mostra. Então, por quê? Porque a partir do momento em que a mídia não tem mais, a imprensa comum, né, não tem mais a audiência de quem não quer mais assistir corrupção, violência, as coisas que só promovem o mal da personalidade humana. Então, a partir do momento em que nós rejeitamos isso, a mídia vai começar a promover ações, vai pautar, né? Como eu disse lá no meu artigo científico em 2007, que a sociedade é que pauta a mídia. Então, a gente tem que começar a pautar, fazer a diferença e pautar a mídia com atos bons. Então, temos que ser mais ousados, sermos melhores, para que assim nós possamos, de fato, pautar a mídia positivamente. Então, o telejornal Notícias do Bem, a missão de evidenciar a luz. Aqui eu faço uma apresentação sobre o telejornal Notícias do Bem e finalizo com o capítulo do jornalismo da nova era, que é a proposta inicial deste livro. E no fim eu faço um convite para um novo olhar, onde a notícia é a inspiração. No fim tem um convite aqui para você no último capítulo, e depois vem a referência ao apêndice 1 e apêndice 2. Então nós vamos para o próximo tema, no próximo encontro.